Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, grande misericórdia, e salvação e esperança da nossa salve. Nós mandamos degradados os sacrifícios de guerra, a vós sustentamos, gestionando esta escola de lágrimas. E a coisa advogada nossa, que os vossos olhos misericordiosos de nós convém. E depois destes tempos, nos sinais de Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ao convento piedosa, a doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Deus, nesses santos dias, nos promessas de Jesus. Amém. E assim nos despedimos a todos que nos acompanharam aqui na Calvaria, bem como a todos aqueles que nos acompanharam e nas mais variadas situações das suas vidas. Para todos, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, celebramos o funeral de Santa Ana na missa de sétimo dia, Emília Rosa Duarte, esposa e família, José do Peixe Câmbio e esposo, José António Coutinho Bataí, Emília Catarina e esposo, Emília Catarina e esposo, Maria de Jesus família, José Joaquim da Conceição Ramos, Hernando Santos Dias e Paz, Carlos Manuel Pacheco, Manuel Conceição Fernandes e família, Benito Maria Conceição Pacheco e esposo, António Carneiro, minha ação de graças ao Senhor Jesus. Amigos e irmãos e irmãs, certamente a intenção da comunhão com aqueles que partiram, os que partiram foram encontros de unidade de Deus, acreditar. Precisamos todos de acreditar. A vida sem fé é uma vida sem gosto, uma vida seca. A fé faz falta à vida. Olha, nós celebramos
espera o milagre. E a verdade é que a ciência não explica porque é que neste dia o sangue pagano que está na relíquia se liquefaz. Não sabemos. Por isso se diz que é milagre, e milagre é sinal de bênção. Os liturgicanos celebram a festa quando isso acontece. Irmãos e irmãs, seja qual for a explicação que não se encontra por enquanto, mesmo que o dia se venha a encontrar, a verdade é que nós acreditamos na presença do Senhor. E os sinais percebidos dizem que este mundo que parece sem Deus, à margem de Deus, Deus habita. E nós precisamos tomar isto a sério. Deus habita o nosso mundo, tantas vezes maldito aos nossos olhos. Mas Deus é o Senhor. Queremos assim, irmãos e irmãs, para escutar esta palavra que Ele convosco nos diz. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pecado muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa. Peço à Virgem, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que és de nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor. Senhor nosso Deus, que nos concedeis a venerar a memória do mártir São Januário, concede-nos a graça de participar com ele na alegria da felicidade eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco diga bem na unidade do Espírito Santo de todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, pois o que deves ensinar a recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não seguir as palavras cantadas do nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina conforme a piedade, é um homem orgulhoso, um ignorante, um doente, que se ocupa com questões e contendo as palavras. Daí nasce a inveja, a
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias a pregar e a anunciar o nome do Reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demónios; Joana, mulher de Cusa, administradora de Herodes; Susana e muitas outras que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, situemos-nos diante da palavra de Jesus, registada por São Lucas. Jesus caminhava por cidades e aldeias, anunciando o reino de Deus. Não ia sozinho. Havia o grupo dos 12 que ele tinha escolhido, e diz o texto, e seguiam também com muitas mulheres. Na companhia de Jesus não havia só homens, havia também mulheres. E neste texto, onde se fala que iam os 12, fala-se de mulheres e diz-se o nome de 3. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana, e diz o texto, e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Reparemos nisto. Jesus não era um solitário, ou ele e os 12, um grupo de homens, parece que tinha medo das mulheres. Não. Não é verdade isso. Diz-se que muitas mulheres acompanhavam Jesus, tão ávidas da sua palavra como os homens, tão sedentas de ouvir Jesus. Uma palavra sobre uma de nós que é bem conhecida, com muito má fama ao longo da história, Maria Madalena. Conhecida ou tomada, provavelmente muito errada e injustamente, como mulher de mau porte, prostituta ou por aí. Maria Madalena. O Papa Francisco reabilitou-a, chamámos-lhe Santa Maria Madalena e intitulou-a Apóstola dos Apóstolos. Foi a primeira corajosamente a ir ao sepulcro e a dar-se conta de que Jesus estava vivo. Então ela é que leva a mensagem primeira aos outros apóstolos. Diz-se dela isto: tinham sido curados espíritos malignos e enfermidades. Maria Madalena, de quem tinham saído 7 demónios. Irmãos e irmãs, pensemos, usemos a nossa cabeça. Os demónios contam-se assim por 1, 2, 3, 4, 5. Estamos a falar de realidades que nos transcendem. E transferimos a nossa matemática mundana para o mundo espiritual. O que quererá dizer 7 demónios?
Se o número 7, na mentalidade bíblica, significa perfeição, totalidade, quer dizer que esta pessoa esteve toda ela prisioneira do demónio. Quer isto dizer que era uma pessoa doente no máximo, dividida no máximo, com a vida, como nós dizemos, num molho. Era, como nós dizemos, um farrapo humano. Tomai esta expressão, 7 demónios que tinham saído, ou seja, o encontro com Jesus fez com que esta mulher, que era todo um farrapo de doenças, de desequilíbrios, de divisão, a sua vida não tinha jeito. E o encontro com Jesus curou-a. Pensa lá, se isto acontecesse connosco, não fazíamos como ela, não largaríamos mais este homem que me pôs a vida à direita, se fôssemos nós. Então diz que Maria Madalena vai juntar-se ao grupo dos 12 que nunca mais largou o Mestre, que ela vai estar junto na cruz e não larga, que ela, uma vez deixada o sepulcro, ela não descansou aquela noite enquanto na madrugada corajosamente a primeira ia ao túmulo. Não percebemos nós isto? Não percebemos uma paixão? Porque não falaremos de Madalena apaixonada de Jesus. Pudera, se tinha a vida toda no molho, a partir do encontro com Jesus, a sua vida é outra. Nós não faríamos o mesmo. Diremos então, Santa Maria Madalena, aquela que tinha passado pelo mundo do pecado, da desgraça, por cá por baixo, foi reabilitada, foi salva, foi tocada por Jesus que salvou. Ela e as outras mulheres provavelmente tinham bens. Diz o texto que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Puderam. Ainda hoje, irmãos e irmãs da igreja, há tanta gente que até tem bens e que se sente bem em pô-los ao dispor da igreja para bem dos outros. E por isso é que a igreja, desde o seu início, teve sempre uma missão de cuidar dos pobres. Daí os diáconos ao serviço dos pobres. Daí São Lourenço, quando é sacrificado, assado na grelha, porque o imperador queria obrigá-lo a dar o tesouro da igreja. E ele respondeu o tesouro da igreja, chamou os pobres todos. É esta gente que a igreja, como que recolhe da generosidade dos que têm, ajuda os pobres. Esse é o tesouro da igreja. Isto aconteceu desde há 2000 anos. Mas, como sempre ao longo da história, também no nosso tempo, há muita gente que não entende nada e está sempre a deitar veneno, querendo entender mal as coisas, ter de mal, ou não entender de modo algum, mas sempre com má vontade e má intenção para caluniar. Quando se fala das riquezas do Vaticano, vocês não entendem nada do que está a acontecer. Pois não. Eu até vos posso dizer que já estive ao mais alto nível a gerir a Conferência Episcopal Portuguesa e era eu que geria os bens todos que havia, e quando lá cheguei a este cargo, no primeiro mês eu olhei para a conta e olhei para os vencimentos que tinha de pagar. Quando aqui estou, ouviram? Porque a igreja é muito rica na mente da minha gente. Mente de quem? Já sabem, e pensem assim, quem mais fala das riquezas da igreja são aqueles que vão tostão pernas, não nada. São os que mais falam. Sempre não sabia disto. E reparai que a primeira leitura
na carta de São Paulo Timóteo, faz-lhe recomendações para que ele dê exemplo, não se deixar agarrar pelos bens. Porque, irmãos e irmãs, vamos lá ver. O que acontece convosco quando vão, sei lá, numa viagem e lhe roubam uma carteira? Que onde é que vocês ficam? Eu também ficámos logo sem saber que fomos. Mesmo assim de casa, não estamos no questão, e é preciso alguma coisa, preciso comprar um copo de água e a gente vai ficar feliz. É ou não é verdade? Então, nós precisamos de ter bens, precisamos de ter dinheiro no bolso, precisamos. Porque não vamos andar a estender a mão, porque outra pessoa diz assim, descuidado. Tu não ganhas o pão com o suor do teu rosto, tu não trabalhas. O que é que nós às vezes nos apetece dizer aos pobres que andam a pedir? Tens de estar um bom corpo a trabalhar, não é? Ora bem, então irmãos e irmãs, todos nós precisamos de dinheiro, mas sabemos que muito facilmente a ambição do ter estraga o ser. E tanta gente se deixa escravizar por ter mais, e nunca para. E passa a vida inteira a tentar aumentar a conta do ganho. Vive pobre para morrer rico, estúpido. Não é? Viver pobre para morrer rico. É o objetivo. Pois bem, o que é que diz o apóstolo? Se tivermos de comer e vestir, estaremos contentes. Mas aqueles que querem enriquecer caem em ciladas e tentações e em muitos desejos insensatos e funestos que mergulham os olhos na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé e atraía-se sobre si um sofrimento. Qual é a grande desculpa hoje, ainda e sempre, para as pessoas que não vão à igreja? Padre, eu queria ir, mas não posso, sabe como é a vida, e a gente tem que lutar, tem que trabalhar, a gente não pode, temos muito que fazer, sempre a mesma desculpa. Acham que vale alguma coisa essa desculpa? Não vale nada. Estamos enganados a nós próprios. Mas é a ambição humana, o ter faz-nos tornar escravos. Então eu não tenho dinheiro, o dinheiro tem-me a mim. Eu que sou jogado no meio do dinheiro. Eu não jogo dinheiro, o dinheiro joga-me a mim. E eu preciso parar para pensar que é isto que se passa na vida de toda a gente. Se eu mandar uma cautela, também se passa comigo, com todos os irmãos. Facilmente nos deixamos enganar para termos mais isto, mais aquilo e mais aquilo. E assim não vivemos, não temos o necessário descanso, não convivemos, não olhamos à nossa volta, vivemos só para nós, escravos do dinheiro. Diz São Paulo, de facto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos e irmãs, bem-aventurados os pobres em espírito, Deus é o reino dos céus. Coração de pobre, coração de quem precisa, coração aberto ao Senhor para nos transformar por dentro e nos ajudar no equilíbrio de todos precisamos. Cada um de nós tira as conclusões para a sua vida a partir desta palavra do Senhor.
Irmãos e irmãs, o Evangelho resume-se em a vida diária de Jesus, ir a pé, cidades e aldeias, pregando boa nova, acompanhado pelos 12 próprios mulheres que lhes serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir a Cristo. Pela Igreja que tem Jesus como único Senhor, pelos ministros que lhes são necessários e pelos fiéis que seguem com os seus bens, oremos. Pelas mulheres cristãs que dão vida às comunidades, pelos jovens que as perfumam em beleza interior e pelas crianças que as enchem com o seu sorriso, oremos. Pelos que aprendem a doutrina de Jesus, pelos que guardam em toda a sua pureza e pelos que vivem contentes com o que têm, oremos. Pelos que praticam a justiça e a caridade, pelos que combatem o bom combate da fé e pelos que não trocam Deus por bem nenhum, oremos. Pelos cristãs que cuidam dessa igreja pela Ismael, por aquelas que dão catequese e servem os povos e pelos que reanimam a esperança de quem chora, oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa vida e sabedoria deste um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus, a quem serviam, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Senhor, por vossa lei me curaste. Senhor, por vossa lei me curaste. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvaste. Senhor, por vossa lei me curaste e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Senhor, por vossa lei me curaste, tirastes a minha alma da mansão dos mortos. Senhor, por vossa lei me curaste. Irá, irmãos, concluir o vosso sacrifício, que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas, recebei as suas ofertas dos nossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Por isso, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai sempre, Deus eterno e omnipotente, plenamente nossa vida e nossa salvação, dá-nos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, que em tudo criastes, enviado por vós como Salvador Redentor, este homem no poder do Espírito Santo, e nas
nós nos merecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitir a nossa presença, para nos abrir nestes santos mistérios, no momento dos sacrifícios, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Livrai-nos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade e comunhão do nosso Papa, Leão XIV, nosso Bispo, Manuel, e todos os ministros sagrados. Livrai-nos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partilham deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, e damos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os membros apóstolos e São Jornal e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, e vós, Pai Todo-Poderoso, dominado pelo Espírito Santo, glória como a glória de todos os séculos dos séculos. Só coração de uma só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos da vossa e livrai-nos da lavagem dos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da igualdade da perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, Deus a paz. Não deixe os nossos pecados, mas alfede a vossa Igreja e dá-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós que veis a reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Pela minha santidade, pela minha santidade, jurei uma vez. Pela minha santidade, a sua descendência permanece.
testemunha fiel do firmamento. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.
a encenação de teatro, enfim, uma festa, que vale a pena aproveitar e falar à maneira da Cruz, por exemplo, agora os jesuítas, não é? Vai ter ali